Olá, meus amigos do Movimento Viva Bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal da Qualidade de Vida e da Boa Saúde. Muito boa noite. E hoje nós temos um tema que é muito importante. É, Nessa pandemia toda que nós vivemos hoje e na situação que nós nos encontramos, nós vamos falar do tema fisioterapia pulmonar. E nada melhor para poder falar sobre esse tema, eu convido a minha amiga Cristina Gamba, que ela é uma fisioterapeuta com uma experiência de 20 anos, somente 15 em UTI. Então, vamos lá. Seja muito bem-vinda, boa noite. Ela está entrando. Oi, Noite. Cris, Boa noite. boa noite. Seja muito bem-vinda. Estou muito honrada Obrigada. de você ter aceito o meu convite para a gente poder falar de um assunto tão importante que é fisioterapia pulmonar. Gostaria que você se apresentasse e falasse sobre a fisioterapia, né? Físico em UTI e a prevenção. Fique à vontade, minha amiga. Obrigada, gente. Boa noite. Eu sou a Cristina, eu trabalho com a fisioterapia hospitalar na parte de UTI, no Hospital Santa Marcelina. Eu me formei em 99, tenho 15 anos de experiência em UTI. Os 15 anos são em UTI. E nessa confusão toda de pandemia, apesar dos 15 anos, a gente acaba se assustando bastante, porque foi uma experiência nova, foi tudo muito novo para todo mundo, muita coisa precisou ser revista, muitas coisas que a gente fazia, havia parado de fazer, tivemos que resgatar. Sim, Foi muito bom, porque deu um chacoalhão em todo mundo. Precisamos rever muitas coisas, reaprendemos muito, mas foi muito doído, porque pegou todo mundo muito, assim, o lado emocional pegou muito, né? Mas, enfim, com certeza. a gente tá aí para levantar a cabeça e cuidar, a gente tem que cuidar, né? E aí, Sim, eu tô na linha de frente na UTI desde o começo, né? Eu tirei férias em março, voltei em abril. Então, eu caí, assim, meio que no auge do furacão, né? E sim. os 15 anos de UTI te dá uma certa segurança para caminhar. Então, caminhando todos juntos, a gente foi redescobrindo tratamentos, melhores formas, né? E os pacientes de UTI ficam muito graves, são pacientes que estabilizam, necessitam de intubação, é um pulmão bastante comprometido, é um processo inflamatório, como se a gente cortasse o dedo, é uma cadeia inflamatória que desencadeia aquela mesmo inchaço, aquela mesma vermelhidão, aquele mesmo sangramento, ocorre dentro do pulmão. E se a gente É pensar numa mesmo. escala, o pulmão são pequenas bolsinhas. Então, qualquer Sim, pequeno corte acaba sendo um estrago grande. E imagina isso tudo num pulmão. O COVID pega preferencialmente a parte de trás do pulmão, é né? mesmo. E, Aham. sim, ele pega. Por isso, talvez algumas pessoas tenham ouvido falar que a gente vira o paciente de bruço, de barriga para É, baixo. a gente ouviu, sim. Isso, é o que a gente chama de posição prona. É justamente para a gente poder recrutar a parte de trás do pulmão, aonde é a parte mais acometida. Essa manobra já tinha sido usada há muito tempo atrás. A gente ainda usava em algumas patologias bem específicas, mas no COVID foi o que salvou muita vida. A gente conseguiu perceber que isso foi um grande diferencial, sendo feito de acordo com os protocolos, com todo o cuidado, porque o paciente está entubado, está com a sonda no nariz, está com acesso no pescoço, está com acesso na virilha,
tá com sonda. É uma manobra que requer pelo menos de 6 a 8 pessoas para Nossa, poder... Sim, é uma pessoa na cabeça, 3 de cada lado e uma no pé. Todo o aparato... é muito assim sensível, porque Sim, se é um todas momento muito delicado. delicado, porque se você tem um Isso. acesso no pescoço, você tem na virilha e você tem tudo, Uhum, como que você isso. faz essa manobra de bruço para Uhum, essas partes? É, isso. é bem complicado. A gente revê toda a parte de fixação. Então, a gente, enquanto o paciente está de barriga para cima, a gente vira de lado e passa um lençol por baixo e um outro por cima. Então, é como se a gente fizesse um rocambole. Então, Nossa, primeiro a gente põe o paciente para lateral, depois meio de lado, depois de bruço. A cada é bem 2 horas é bastante difícil. A cada 2 horas a gente muda a posição da cabeça, a posição de nadador que a gente fala. A cada 2 horas a gente inverte o braço e a cabeça por conta de lesão no rosto. E um paciente pronado, que a gente fala, fica em torno de 18 horas. E depois é a mesma manobra para voltar. Então, essa manobra é realmente um ponto muito, muito delicado, requer um cuidado bastante, leva tempo, requer um cuidado bastante dobrado, e a gente chega a fazer isso 2, 3 pacientes ao dia. é Então, bem cansativo para vocês, sim, sim, é um porque esforço de equipe bem cansativo. viu? Para ter esse número de profissionais, o hospital tem que Isso, estar muito bem calçado, né? sim, sim, Contratar esses profissionais que tem que ter essa licenciatura, porque não é qualquer exatamente. profissional que pode entrar numa UTI e tentar fazer um Não, tipo de procedimento assim. a gente teve Então, pode bastante falar. dificuldade no começo, porque muita gente tendo sintomas, afastou, mas não testou, então ficava afastado, voltava, depois acabava desenvolvendo os sintomas de novo, aí testava sim o positivo, então a gente acabou perdendo muito funcionário por falta do teste, né? E aí E fica agora? Como ficou agora? agora. Então, agora, os funcionários que apresentam sintomas, eles são afastados e fazem o teste, o suábio do cotonete. Tem um atestado de 5 a 7 dias até sair o resultado. O resultado, estando negativo, retorna ao trabalho. Estando positivo, ele se alonga até os 14 dias. Então, a gente acaba melhorando a quantidade de funcionários, porque são funcionários que não é qualquer funcionário que consegue trabalhar assim, né? Que tem até essa estrutura emocional para trabalhar assim. Sim, Então, eu estava agora as coisas se acertaram. sim, eu estava conversando com uma enfermeira amiga minha, ela falou assim, Vivi, eu não consigo, eu como enfermeira, eu não consigo trabalhar no UTI, porque eu não tenho condições, não Uhum, tenho capacidade, eu não sou sim, técnica. Eu falei, mas como assim? uhum, Mas você é enfermeira, você tem condições de estar na UTI. Então, por isso, dessa live ser importante, de você estar aqui com a gente, que nos honra muito, de você explicar como é difícil o trabalho de vocês, esses profissionais que estão na frente desse trabalho, que a uhum. pessoa pensa assim, ah, tá lá na UTI é fácil, só põe uma injeçãozinha aqui, põe não sei o quê e tal, mas não, é muito complexo. É muito complexo, e essa parte de profissional realmente no começo foi bastante difícil. Agora, como tudo a gente se adapta, nos adaptamos também. Então, Uhum. agora fica um pouco mais fácil, até para a equipe médica,
para conduzir o caso, dar mais segurança para nós, para a equipe de físio, para a equipe de enfermagem, fica bem mais tranquilo, né? E a gente vê agora que o manejo está melhor. Então, acaba sendo mais uma esperança para a gente conseguir recuperar e reabilitar um maior número de pacientes que a gente possa conseguir, né? Aham. Quando a gente conversou, você me disse o seguinte, que no começo da pandemia, lá para março, abril, maio, era mais assim os idosos, né, que estavam Isso. se contagiando bastante. Com todos os Uhum. protocolos, com todas as orientações, com toda a mídia, os médicos, né, dando orientações, vocês enfermeiros, é, os idosos, você acha que agora estão se cuidando mais? E quem é que está agora pegando mais? São esses adolescentes que estão nessas festas, né? Que Sim, são o as pessoal da gays, balada. da balada, o pessoal de 40, Isso, 50 anos, como que tá? Como que você isso. está vendo nesse momento esse pessoal que está entrando nas UTIs dos hospitais? Realmente, no primeiro momento, a grande maioria foram idosos. A gente, infelizmente, não ganha todas, nós perdemos muitos idosos e também um certo número de pacientes jovens. Mas agora, o que a gente vê são pacientes realmente mais jovens, pacientes na faixa de 30, 40, 50 anos, e a maioria deles já tem alguma doença associada ou é hipertenso, ou é diabético, ou obeso. Não necessariamente obeso, mas já acima do peso. E muitos deles têm a patologia, mas ou não sabiam ou não cuidavam. Então, esses Mas pacientes agora é o que a gente está vendo. sim, mas assim, a pessoa falar, eu não sabia, com tanta informação, né? Essa Isso. pessoa, será que ela não quer, por exemplo, assim, se enganar e falar assim, ah, mas eu fui, mas, entendeu? Porque a informação é na internet, é no celular, é no Sim, Instagram, é no sim. Facebook, sabe? Tem assim uma Todo mundo tem variedade bastante de acesso, né? Ah, em especial no Santa Marcelina de Itaquera, a região é uma região um pouco menos favorecida. Então, o que a gente acaba percebendo é que muitas vezes o problema, a condição é financeira. A gente Uhum. percebe que tem mais pessoas na família que muitas vezes têm outras doenças e acaba não tendo mesmo a condição financeira para comprar o remédio, para bancar o tratamento. Mas a gente também vê o pessoal que realmente não cuida e aí sai na balada. E aí é onde a coisa pega, né? Porque a É esse balada. pancadão, né? Exatamente, E exatamente. aí acontece de levar para casa, para o pai, para a mãe, para o avô, E, para a avó, né? E a questão das acaba. crianças, bebês e assim 5, 7, 8 anos, como que está a sua visão? Olha, eles acabam também desenvolvendo, mas acaba sendo alguma forma mais leve. Os que necessitam de internação são os bebês que já têm algum tipo de doença, geralmente asma, bronquite, ou tiveram algum problema ao nascer. Esses acabam, às vezes, necessitando sim de internação. E a criança tem todo um sistema de se refazer, de se reabilitar muito mais Lógico, rápido do que o nosso, né? Então, certo. a reabilitação deles é melhor. E Uhum. esses pacientes jovens é que agora realmente estão ficando muito debilitados. A parte renal é uma parte muito afetada. Muitos deles acabam evoluindo para uma insuficiência renal necessitando de diálise, recupera, mas até conseguir recuperar o rim, muitas vezes demora ou nem recupera, acaba ficando um renal crônico para o resto da vida. É muito grave, né? É muito grave. As sequelas são importantes, são sequelas que a gente está vendo que são duradouras, mesmo em pacientes jovens, referem para a gente que
é uma reabilitação longa. E muitos deles não têm 6 meses para ficar em casa se reabilitando, necessita voltar a trabalhar. Então, esse voltar a trabalhar também acaba atrapalhando essa reabilitação, mas não tem escolha, precisa voltar. Sim. Que Né? é uma necessidade, né? É uma necessidade, exatamente. É uma Uhum. necessidade. Então, Tá. muitas vezes, arrasta um pouco Uhum. mais, né? Por conta Sim. dessa dificuldade. Uhum. E na UTI, todas essas pessoas trabalhando juntas têm que estar bem cronometradas, certo? Vocês têm que estar Sim, todo mundo sim. cronometrado. É, vocês têm, assim, uma pessoa que vai falando para vocês ou cada um já sabe o que tem que fazer com o paciente? Cada um já sabe a sua função, né? Então, o que a gente acaba é sincronizando tudo isso. Precisa primeiro dar banho, precisa primeiro fazer a medicação, então vamos deixar o pessoal da enfermagem que precisa fazer a higiene, depois a gente faz a medicação, a físio trabalha com o paciente, tudo pronto, aí a gente prona, vira de barriga para baixo. A partir do momento que a gente vira de barriga para baixo, não se faz diálise, é o mínimo de procedimento possível até a gente voltar a barriga para cima de novo. Né? É a mínima manipulação. Né? Então, o que a gente consegue é o que faz andar é esse sincronismo. É isso que precisa ter. Sim. Poxa, que situação que nós estamos, né? Esse vírus é Sim. muito, muito complicado. Ele É, veio chacoalhar todo mundo, vamos rever conceitos básicos. A uhum, pesquisa andou muito, que muitos bom. estudos, muita controvérsia, muita coisa boa, muita coisa não tão boa, mas o que a gente acaba tirando de tudo isso é sempre o que, ao nosso ponto de vista, é o melhor para o paciente. É o que a Sim, gente sempre visa, né? sim. Cris, tem uma diferença de tratamento desse prona para o idoso, 60, 70, 80, para os mais jovens, 30, 40, 50? Não, na verdade, a situação de pronar é uma situação clínica. A gente colhe uma gasometria arterial, que é um exame de sangue que a gente colhe da artéria, é diferente da veia, que a gente funciona para tomar uma injeção. É uma artéria, e de acordo com o resultado dos gases que vêm dissolvidos nesse sangue, é que a gente opta pela decisão de pronar ou não. Então, é independente da idade. Inclusive, pacientes não intubados na enfermaria, a gente também orienta ficar de bruço o maior tempo possível. Aí a gente fala uma posição de prono ativa. O paciente fica de bruço o maior tempo que ele conseguir. Então, esse posicionamento, na verdade, é uma decisão clínica, né? A gente faz Uhum. com quem tem a necessidade, né? E a gente pode fazer, muitas vezes, vários dias seguidos. Prona hoje, volta amanhã. O resultado foi bom? De novo. E a gente vai repetindo a manobra enquanto o paciente estiver respondendo. A gente vai repetindo. A gente chegou a pronar o paciente 7, 8 vezes, com bons resultados, né? Então, aí a gente é uma decisão clínica, né? Em conjunto, é uma decisão, na verdade, clínica, né? Sim. Para esses E, parâmetros. aham. E me diga uma coisa, e a prevenção? A prevenção é o que a gente sempre precisa. No caso específico do Covid, o isolamento, o distanciamento, o álcool gel, a máscara, isso para todo mundo, independente de qualquer coisa. Para idosos, o que a gente muito se preocupa com essa parte pulmonar é que são pessoas que já vêm de um desgaste e muitos deles já têm alguma doença
pulmonar associada, ou uma asma, uma bronquite, que tende a se agravar com o avanço da idade, muitas vezes uma sequela de ter sido fumante, de ser um paciente DPOC, que também já é um paciente bastante debilitado. Então, nesse caso, a prevenção acaba fazendo a diferença, sim. A gente precisa manter esse pulmão o mais expandido possível para que, caso ocorra alguma contaminação pelo Covid ou alguma pneumonia, alguma outra coisa que não seja necessariamente associada ao Covid, que a gente consiga ter uma recuperação melhor, né? E O que é essa expansão do pulmão? Como que funciona? essa expansão é assim, é a quantidade de ar que a gente consegue colocar dentro do pulmão. A nossa respiração é automática, a gente não tem consciência dela. Mas se você parar para prestar atenção na sua respiração, você respira pouco ar. O ar que entra e o ar que sai é uma quantidade pequena. Se você se conscientiza da sua respiração, você puxa o ar para encher todo o seu pulmão, você consegue perceber essa capacidade pulmonar bem maior. É onde a gente consegue levar esse ar tanto para a parte posterior como para a parte basal do pulmão. Então, a gente sempre pede ao paciente que faça esses exercícios sentado, porque sentado a gente acomoda o quadril, os ossos do quadril se abrem e acomoda o conteúdo abdominal. E isso a gente libera o diafragma para uma expansão maior. E a gente consegue colocar mais ar lá dentro. Então, a importância de trabalhar essa capacidade pulmonar total para a gente poder usar todos os alvéolos que possivelmente possam estar mais fechadinhos, justamente porque não chega muito ar, porque a gente não tem essa consciência da nossa respiração. É a mesma coisa tosse. Muitas vezes a gente tosse ao longo do dia e não percebe. E é extremamente importante tossir porque a secreção pulmonar é uma defesa. E é uma defesa natural. Todos nós temos essa defesa natural todos os dias. Só que muitas vezes a gente tosse e não percebe. E esse mecanismo vai limpando. Então, a importância também de fazer esses exercícios e terminar com essa tosse, porque a gente consegue deslocar um pouco de secreção que não pode ficar ali dentro. Se ela fica e infecta, vira uma pneumonia, vira um foco infeccioso. E muitas vezes leva o idoso ao hospital por conta dessa contaminação, né? E são bactérias, vírus, que a gente que a gente convive na comunidade. E acaba que, por conta de uma imunidade nossa que não esteja tão adequada, o vírus ou a bactéria oportunista usa essa secreção para aumentar, para virar esse foco infeccioso. Aí leva o idoso para o hospital, a necessidade de antibiótico na veia, e aí o hospital é um ambiente contaminado com outras bactérias que a gente não é habituado, e aí acaba evoluindo como infecção hospitalar. Tem Aí uma prolonga. pergunta, tem uma pergunta aqui, que eu não vi o nome da pessoa, e o Léo também, ele não tá na casa dele. É o seguinte, é aquele kit de tratamento precoce, é funcional, é confiável? Olha, tem hospitais que aderiram àquele kit, tem hospitais que não aderem. Lá no Santa Marcelina, os médicos têm o arsenal à disposição. O que eles acham que precisa, eles prescrevem. O que eles acham que não precisa, eles não prescrevem. Então, é muito discutido isso. O que a gente tem certeza é a azitromicina e o corticoide, que a gente sabe que precoce funciona. Então, isso é de instituição para instituição, né? Tem médicos que aderem, tem médicos que não, né? Eu tive os sintomas da Covid em maio e eu fiquei os 15 dias afastada, mas eu não testei, não fiz o teste. E na época eu tomei só
a azitromicina e a prednisona, né? Há poucos dias atrás eu tenho um casal de filhos, a minha menina queixando de dor de cabeça, acabei levando no hospital, fizeram o teste dela, mas ela também saiu tomando só a azitromicina e o corticoide. O dela, o Covid dela veio negativo. E há mais ou menos uns 20 dias atrás foi o meu filho. E o mesmo sintoma, também tomou a medicação, também fez o teste e também veio negativo. Como eu trabalho na linha de frente, houve a necessidade de testar, né? Sim. Então, o que a gente sabe é a azitro e o corticoide, Ah, legal. né? E uma outra pergunta que até foi do Caio, quem tem asma, e tem uma outra pessoa também que está perguntando sobre a asma, eles se preocupam muito, né? Uhum. Essa prática é funcional? Tem algum problema? Quem tem asma? É muito preocupante? Esse pessoal tem que se preocupar mais? O que que a gente, qual é a sugestão para que você possa nos passar? Porque eu também tenho asma e tenho bronquite, para a gente poder se precaver, né? A asma, o que a gente precisa tomar cuidado é o fator que desencadeia. Então, quem tem asma geralmente já tem há muito tempo e já sabe o Sim. que piora e o que melhora. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com isso. Tentar ficar afastado disso o máximo que conseguir. Os exercícios respiratórios ajudam, porque a asma também diminui essa capacidade pulmonar. Então, a lesão do COVID num paciente que não tem asma já é importante, já diminui a capacidade pulmonar. No paciente asmático que já tem essa capacidade diminuída, ela diminui um pouco mais. Então, de novo, é a prevenção. É difícil a gente conseguir ficar em casa, principalmente quem necessita trabalhar, mas, de novo, não tem outro caminho. É as precauções de isolamento, de higiene e tentar se manter afastado do que se sabe que desencadeia, né? E geralmente o asmático ele sabe quando ele vai ter crise. Então, já nesse começo, se você já consegue diferenciar, eu vou conseguir melhorar, eu vou usar a medicação que eu costumo, eu vou melhorar. Eu estou usando, mas eu não estou bem, eu vou ter que ir para o hospital, tentar ir o mais precoce possível para tentar segurar essa crise o máximo que a gente conseguir, para que ela não avance, né? Avance, né? Isso. Ok. O que que é IoT mais UM? IoT é a famosa intubação orotraqueal, aquele tubo que coloca na boca, Uhum. é o que a gente abrevia, né? A gente que é acostumado acaba escrevendo dessa maneira, mas é a intubação orotraqueal. Quando a gente tira aquele tubo, é a extubação orotraqueal. E esse VM é a ventilação mecânica, é a ventilação daqueles famosos respiradores que todo mundo viu aí na mídia Sim, superfaturados. É, é essa, essa manipulação desses respiradores, desses parâmetros, todos é feito pela fisioterapia. Então, é toda essa manipulação, né? Então, é o ventilador mecânico, é a ventilação. A partir do momento que a gente intuba o paciente, a gente seda e a gente usa uma outra medicação que chama bloqueador neuromuscular. É uma medicação que o paciente não perde em nenhum momento o nível de consciência, por isso que a gente ceda, porque aí o paciente perde o nível de consciência, e essa medicação, o paciente consciente não consegue mexer nenhum músculo de forma ativa. Então, é com essa segurança que a gente consegue colocar o paciente de barriga para baixo. Por isso a entendi. necessidade. Houve um tempo que essa medicação faltou. Talvez alguém tenha ouvido falar com o nome de Curare, é o outro nome que ela tem.
e Uhum. faltou as sedações também, e muita gente falou da noradrenalina que faltou. É uma medicação que a gente usa para aumentar a pressão arterial, por conta da instabilidade que os pacientes ficam. Então, também foi um momento muito difícil para a gente, porque a gente acabou não podendo virar o paciente de barriga para baixo por falta desse bloqueador neuromuscular. E, consequentemente, aconteceu o seguinte: se não tinha esses medicamentos, as pessoas às vezes até poderiam morrer por causa disso. Isso. Olha, Muitas vezes acabou acontecendo, porque aí o que acontece? Sem a manobra, a recuperação é mais difícil, é mais lenta, então a gente acaba tendo um grau de complicação maior, né? aí, ó, Não foi, ele faltou a nível mundial, né? Não foi é só no mesmo. Brasil, sim, faltou Uhum. a nível mundial. Então aí a gente é o tipo de situação que foge do controle, porque a gente não tem o que fazer, né? Então aí a gente tenta fazer o melhor possível com o que a gente tem, mas a falta dessa manobra acabou prejudicando um pouco, sim. Um Acabou pouco, né? sim. Eu Isso. tô vendo aqui, entraram muitas pessoas, muito obrigada pelo carinho de vocês. A minha irmã também acabou de entrar, um beijo grande. Eu estou A vendo gente o está falando. Luiz. Luiz trabalhou comigo no Paulistano, logo que eu comecei. Oh, que bom, obrigada, viu, pessoal? Estamos falando sobre fisioterapia pulmonar, ação e prevenção. Então, agora, Cris, com tudo isso que você assim, não sabe nem o que falar, fica muito triste. Né? O coração da gente fica apertado de ver todas essas pessoas sofrendo, né? Imagino vocês. Sim, Então, eu queria sim. que você agora desse alguns exercícios para que a gente pudesse fazer em casa para o nosso pulmão. Então, o Poderia? exercício basicamente é trabalhar essa capacidade pulmonar. O Uhum. pulmão da gente, ele fica dentro de um saco, que chama pleura. Essa pleura é aderida nas costelas, que são aderidas aos nossos músculos. E tudo isso é preso no nosso ombro. Então, é de extrema importância que a gente faça os exercícios e consiga associar essa elevação de braço, porque a gente consegue uma expansão pulmonar maior. A gente chama o movimento do diafragma de alça de balde. Se você prestar atenção no movimento da alça do balde, quando você pega na alça para erguer o balde, olha o tamanho o diâmetro que aumenta esse balde. É o mesmo pensamento do nosso pulmão. Então, estando sentado, a gente já consegue liberar um pouco mais esse diafragma para ele poder trabalhar, para ele poder expandir e a gente colocar esse ar lá dentro. Sempre respirando, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. A partir do momento que a gente puxa o ar pela boca, a gente pode engolir um pouco de ar, pode dar um desconforto na parte do estômago. Então, sempre pelo nariz. Puxa pelo nariz, a capacidade pulmonar toda, até você sentir que não cabe mais. Chegamos nessa capacidade, solta. Puxa e solta, sempre nesse ritmo. E a gente associa o movimento do braço. Puxa o ar, sobe os braços. Pode subir mais. Isso. Solta o ar, baixa os braços. Coordena o movimento. Conforme enche, sobe. Conforme baixa, solta o ar. É Sempre. tão Você fácil, né? É fácil de fazer. Exatamente, exatamente. E a gente pode fazer esse mesmo exercício que a gente consegue colocar um pouco mais de ar lá dentro quando a gente faz ele em tempos. Puxa, faz uma pausa,
continua puxando. Sol. Isso, puxa e solta. A gente consegue perceber que a gente empurra mais ar lá para dentro. E o movimento dos braços a gente pode mudar. Pode fazer anterior, pode fazer lateral. Na Sempre lateral. isso, sempre de preferência sentado. Acomoda as costas, a região lombar, sempre na posição. E a conscientização, isso é importante. A gente sente o ar entrar, sente o ar sair. A gente até consegue relaxar um pouco, desligar um pouquinho do ambiente, até para a gente se regenerar, se reorganizar, né? São 5 minutinhos, 10 minutinhos aí que a gente consegue retomar o dia melhor. Que ótimo, Cris. Foi assim de total importância, foi assim informações relevantes para a gente que somos leigos. Eu aprendi muito, entendi a gravidade do momento que a gente está passando, que as pessoas não estão acreditando. Precisa acreditar, precisa saber que realmente é muito grave. Então, Sim. eu vou deixar um espaço para você dar uma dica, para você falar para as pessoas, principalmente para os idosos, e para esse pessoal adulto, esses adolescentes que estão agora, para que eles sigam os protocolos e você fique à vontade, o espaço é seu, por favor. A gente entende a necessidade do trabalho. Quem precisa sair não tem muita opção. Então, não tem plano B. O que existe é prevenção, é máscara, é lavar a mão, distanciamento na medida que pode. Quem não tem a necessidade de sair, a gente sabe que o ano passado foi bastante complicado, está todo mundo muito cansado, a gente entende os idosos, que a parte emocional, a parte mental deles é muito afetada, a gente consegue entender. E agora com a vacina, a gente vê a luz no fim do túnel, a vontade que dá e fala, nossa, graças a Deus o problema está resolvido. Ainda não. É o pedacinho que falta, é a parte mais difícil. Mas é o spin final. Se a gente conseguir agora manter tudo isso, tudo que a gente passou ano passado vai valer a pena, senão a gente vai jogar tudo aquilo no lixo, a gente não vai conseguir Fica pior. nada. Exatamente. Então, quem pode ficar em casa e ficar quietinho, continue e acredite que está acabando. Acredite que a vacina está aí, com todos os problemas, com a organização, enfim. A gente consegue ver uma luz no fim do túnel agora. Então, a gente tem que, agora, né, nessa reta final, é de extrema necessidade que a gente consiga manter, apesar de ser o pedacinho mais difícil, né? A impressão que a gente tem é que a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Mas não, a gente tem que confiar e que a coisa está terminando sim. A gente só precisa... Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Isso, exatamente, exatamente. É que está todo mundo tão sufocado, tão angustiado, que não consegue perceber, mas não pode. A gente tem que, agora, nesse pedacinho final, é que a gente precisa manter a calma. É o acabamento do trabalho. Então, a gente não pode comprometer tudo que a gente já passou. Vamos acreditar que a coisa vai dar certo. Né? Tem que dar certo. As outras epidemias também, de 100 anos, deram certo, essa também tem que dar, né? E agora a gente tem toda uma tecnologia, a gente tem todo... Então, a gente não pode botar tudo que a gente já passou a perder, né? A gente tem que manter a calma agora. Né? Cris,
Está chegando ao fim da nossa live. Eu ficaria aqui falando com você a noite inteira. E tem muito que aprender com você. Muito obrigada por Temos ter bastante feito. E eu assunto, mas faço... Pode falar. temos bastante assunto, mas aos poucos a gente vai tirando as dúvidas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser entrar, o meu Insta é Cris Begamba. Se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, Isso. que eu entro e respondo. E estou à disposição. Nossa, de fundamental importância a parte de vocês. Vocês são os heróis. A gente ama vocês de paixão, porque vocês que tomam conta da gente, né? E muito obrigada por essa live maravilhosa. Quero mandar um Imagina. beijo para todas as pessoas que estão fazendo essas perguntas, né? Que o Caio, verdade, a nossa esperança é acreditar. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter esperança, né? Um Isso. beijo para minha irmã Linley, o Ricardo Águas, que é o meu personal, que entrou também. E todo o pessoal que te acompanha, né, seus familiares, eu agradeço Uhum. muito. E nós estamos aqui no canal Movimento Viva Bem para ajudar vocês a ter um pouco mais de saúde. Eu quero ajudar, eu sou Vivi Luquezzi e agradeço muito vocês por ter assistido essa live. E a Cris vai estar aqui com a gente outras vezes, né, Cris? Para dar Sim, outras sim. informações, porque a gente não sabe, a gente não entra nesse ambiente UTI. Então, é importante, eu Sim, não vejo por aí ninguém falando sobre o trabalho de vocês. Então, isso assim, é gratificante para nós, essa informação. Então, pessoal, as minhas redes sociais é Movimento Viva Bem, tá? Tanto no Face como no Instagram. Acessem, curtem, né, essas informações, porque essas informações muito valiosas para a gente. É saúde, é qualidade de vida. E eu quero dizer para Uhum. vocês que não seja sedentário, invista em você Sim, hoje sim. e agora e sempre, tá? Sempre, sempre. Independente de pandemia, esse corpo é o que a gente tem para usar. Ele merece um pouquinho de cuidado, né? Merece. Ele Querida, merece. um grande abraço. Beijos, Muito, beijos, muito obrigada. obrigada. Fiquei feliz pelo convite, estou à disposição, que eu puder ajudar, estamos aí. Tá Ok, bom? muito obrigada. Um beijo, gratidão, querida. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.